Contasse um pouco pra gente do seu começo, irmão, por favor. Então, vamos lá. Desde pequeno, eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Minha mãe era ligada, né, ao Flamengo, né, o Clube de Regatas do Flamengo. Ela era radialista, chegou a representar o Flamengo em algumas emissoras de rádio, né? Então, meu pai, Juarez de Oliveira Silva, Juarez do Bangu, ele fez o hino do Bangu, participou de livros, inclusive eu trouxe um livro aí para a gente começar Bacana. Um pouco e tal sobre ele. Enfim, o futebol sempre esteve na essência da minha vida. E quando eu fui crescendo, né, jogando, quando eu era pequeno, eu tive quase um problema no joelho, porque antigamente as bolas eram pesadas e eu ficava bola dura, né, isso, mano? dura. Aí o ortopedista falou pra minha mãe, ó, deixa ele parar de chutar um pouco essas bolas, porque senão vai dar problema no joelho dele. Aí eu fui crescendo e tal, só que quando chegou no início dos anos 80, o meu pai faleceu. Meu pai era a ponte para me colocar no futebol. Porque ele era do Bangu. Conhecimento e tal. Ele defendeu o Bangu na federação, ele era um cara altamente capacitado, com uma capacidade intelectual absurda. Conheci a presidente da República, o Juscelino Kubitschek, inclusive tem uma charge, eu vou mostrar para você depois. É mesmo, cara? Um livro chamado Torcedores de Ontem e de Hoje, de João Antero de Carvalho. Eu trouxe o livro aí para provar, para mostrar para a galera, né? Que legal, mano. Então, meu pai era um cara muito preparado, só que meu pai tinha problema de coração. E nos anos 80 era difícil cuidar do coração. Não tinha essa tecnologia que tem, transplante, essas coisas todas eram muito novos. Imagino. E ele acabou um dia saindo e deu um problema no coração dele, ele chegou e faleceu. Aí minha mãe ficou sozinha. Só que naquela época, ficar sozinha com um filho de 8 anos e um filho de 3 para 4 anos, que era o meu irmão que está ali, o que acontece? Ficava difícil para ela cuidar, ainda mais que ela não casou de novo, entendeu? Teve que assumir tudo isso. Então isso atrasou a minha entrada no futebol. Quando eu fui entrar no futebol, eu já tinha 15 para 16 anos e magro, franzino, jogava bem, modéstia à parte. Só que a idade vai chegando, eu ia mudando de categoria e magro e franzino, sem trabalho físico, não aguentava aquela pegada do futebol, né? Porque no Bangu, por exemplo, quando eu passei por juniores, quem tava nos juniores era o Marcão, pô. Marcão zagueiro? O cara é um Marcão. O cara pegava tudo, né? O cara era brabo demais. Aí o que acontece? Eu acabei tendo que parar de jogar futebol, mas com aquela... sempre aquela vontade no coração, fala, pô, eu acho que rolou tipo uma... Eu não sei se essa é a palavra exata, mas ficou aquela... Sim, aquele caso mal resolvido, aquela frustração, irmão. Isso, aquela sensação que dava pra ir. Aí eu fui viver minha vida, né? Aí a gente vai ficando homem feito, né? Fiz 18 anos e tal, continuava sempre pensando naquilo, voltei a estudar, né? Porque por causa do futebol eu tive que parar um ano de estudar. Aí voltei a estudar, entrei no segundo grau, antigo segundo grau, né? Aí fiquei no segundo grau. Aí lá eu fui campeão intercolegial e tal. Pô, brincou. Até com um amigo meu, mandar um abraço então, pra ele, Marco da TV Alerj, Marcos Olímpios. Era gente finíssima. Um abraço aí pro Marcos aí, toda a equipe, né? Ricardo Domingos também, que eu vou falar de outra hora. Perfeito. E o que acontece? Isso aí já é outra história. Dentro dessa situação, eu fui estudando, aí quando chegou uma certa época, minha mãe falou assim, olha só, tu não quer entrar pro mundo artístico, não? Por causa do meu dom, eu sempre fui meio gaiato. É da família, tu viu aqui, né? Família já com aquele cunho artístico e tal. Aí, pô, meu filho, tu é tão bonito. Mãe sempre acha que teu filho é bonito. Aí, mãe, tu é tão bonito, filho. Pô, você tem que tentar tu não tenta? Eu falei, mãe, não quero nada com isso. Não queria realmente, porque eu pensava em ser jogador ainda. Mas não tinha intenção nenhuma mesmo. Aí eu, pra fazer a vontade dela e também não ficar sem fazer nada, que a gente vai ficando mais adulto, eu fui lá e falei, sabe de uma coisa? Vou te dar eu gosto de uma coisa que você faz, meu pai fazia, e eu vou fazer também. Ela o quê? Vou fazer um curso de radialismo. Aí foi quando eu entrei na União, se eu não me engano, internacional e nacional para redes radiofônicas do Brasil, da América Latina, e caí logo na mão de quem? Marco Aurélio, que tinha um programa na Globo, né, Quintal da Globo, e também da CBN. Hoje, se eu não me engano, está na Uninove, na Faculdade Uninove. Cara, é fera demais, cara. A história dele é maravilhosa. Já consagrado, né? Ele tem um problema na visão, né?
E esse problema não empatou ele de ser radialista, Nada. não. Nem ele, nem irmão dele. O irmão dele ficou na técnica e ele virou locutor. Aí eu fui, fiz o curso e tal, cheguei a trabalhar em algumas rádios, que na época era chamado de rádio comunitária, né? Rádios comunitárias, né, cara? O governo federal batia muito falando que era rádio pirata, né? Foi até aquele episódio que eu conversei contigo, né? Que eu falei assim, por que a rádio... Tinha comerciais, né? Depreciando as rádios comunitárias, né? Falando que as rádios comunitárias eram rádios piratas. Né? E eu ficava sempre intrigado com aquilo, porque eu já tinha estudado aquilo. Eu falava assim, a rádio pirata interfere no sinal do avião, por que a rádio convencional não interfere? Se o sistema é praticamente o mesmo, exatamente. Né? E não, é porque não é legalizado e tal. É aquela questão burocrática que a gente não vai entrar nessa celeuma, porque é muito grande. Sim. Eu fiquei um tempo, mas não era para mim. Aí eu fui fazendo minha escola, né? Estudando e tal. Foi quando tinha um tempo mais à frente, eu voltei a ter contato com um ex-técnico meu que morava lá perto de casa. Ele me viu malhando, meio fortinho. Certo. Ele falou assim, cara, tu não quer voltar a jogar futebol, não? Eu falei, mas que eu mais quero. Já tava aguçado, à vontade. Mas eu já tava com mais idade, já tava com 25 anos, já tinha tido meu primeiro filho e tal. A responsabilidade já tinha batido na porta, né, exatamente. Irmão? Aí eu fui, eu e meu irmão é 4 anos mais novo do que eu, o Valério, Rodolfo Valério. Abraço aí, Rodolfo Valério, tamo junto. E aí nós fomos, ele era técnico do São Cristóvão, ele levou a gente pro São Cristóvão. Só que nós ficamos lá, ficamos num time bom, num expressinho, tivemos boas recordações lá, mas ninguém foi aproveitado. Ninguém foi aproveitado. Nessa época, o profissional São Cristóvão, ele tinha um time que jogava a 3ª divisão do Brasileiro. Nós ganhamos 2 vezes esse time, o time que eu jogava, no expressinho. Nós ganhamos 2 vezes esse time e ganhamos 3 vezes os juniores. E ninguém foi aproveitado. Aí eu já estava com 27 para 28 anos. Meio que desanimou, né? Eu falei, não, eu tô perdendo meu tempo, a idade tá chegando, eu vou meter uma faculdade. Aí eu fui fazer o que eu queria, faculdade de Educação Física, mas foi outra pedreira. Por quê? Porque eu tentei buscar o FIES na época, era muito difícil. Eu não consegui. E aquilo me deu uma frustrada. Aí um belo dia, em 2002... falecido vereador Jorginho da SOS, ele começou a dar bolsas na SUAM. SUAM é uma universidade também. A Universidade Uniswan. Aí, através disso, eu consegui uma bolsa para mim e para o meu outro irmão, José Tadeu Rodrigues Silva, que é fisioterapeuta, que é filho do meu primeiro casamento do meu pai. Ele estava lá em casa... que ele é filho de outra mulher que meu pai teve, né, da primeira esposa, mas ele adorava minha mãe e só vivia lá em casa. Tinha ela como mãe também, né? Podemos dizer assim. Grudadíssimo com ela. Top. Aí ele estava sentado, sem esperança, ele estava sem grana, sem nada, eu convenci ele, vamos lá fazer o vestibular, fiquei perturbando. Aí ele foi e fez o vestibular, e nós passamos. Ele passou para fisioterapia, eu passei para educação física. Aí eu fui estudar à noite junto com ele, aí de lá foi... Fluindo. Aí eu fiquei 16 anos como professor de educação física e vários contatos, né? Porque eu já era radialista. Aí, em 2015, eu trabalhava em outro emprego ligado a uma área de saúde. Eu conheci Norton Gabriel Torres, presidente da Associação Brasileira de Imprensa e Comunicação, como eu faço parte hoje em dia. Sim. Mandar um abraço também para a galera lá da Abricom, né? Isso, exatamente. Beijo aí para todos, ó. Vamos junto abraço aí, rapaziada da Abricom. Aí, ó, a voz da rua. Aí, devido a isso, eu fui, né? Na época, ele estava no sindicato do jornalista. Ele era primeiro secretário, né, do sindicato. Ele revolucionou o sindicato, porque ele é um cara empreendedor, ele é um cara de visão. Ele conseguiu revolucionar e trazer vários associados do mundo artístico e jornalístico lá para dentro. A rua tem voz e a Penélope fortalece. Uma união que chegou para somar e para fortalecer a rua. Valeu, Penélope. Tamo junto.